quero compartilhar com vocês o nosso primeiro review. Eu espero que o Senhor possa tocar no teu coração e falar com vocês, como tem falado comigo através dos livros que estão sendo indicados na plataforma. Esse livro, você vai encontrar na plataforma, na aula 8, que foi presencial com o pastor João, lá na plataforma, lá no material complementar. Você vai encontrar lá. E o livro se chama O Deus Esquecido, revertendo nossa trágica negligência para com o Espírito Santo. Ele é de Francis Chan. É um livro muito forte, muito impactante, e eu acho que ele vai estar falando grandemente no teu coração. Quero frisar alguns pontos com você sobre ele, porque eu acredito que é de extrema importância a forma como ele nos impacta a buscarmos o Espírito Santo, para que alcancemos mais e mais a presença de Deus. Tem um trecho no livro que eu quero compartilhar com vocês. Aqui no meu tá dando a página 2, mas como ele é físico, então ele vai dar divergência com o físico e também com o PDF, porque eu comprei ele. Eu quero compartilhar com vocês um trechinho que através desse trecho vocês vão entender um contexto maior sobre o livro. Há um grande abismo entre o que lemos a respeito do Espírito Santo nas Escrituras e como os cristãos e as igrejas agem hoje em dia. Em muitas igrejas modernas, você ficaria espantado ao notar a aparente ausência do Espírito Santo. Ele não se manifesta de jeito nenhum. E esse é, em minha opinião, o ponto-chave do problema. Francis nos impacta a buscarmos o Espírito Santo de forma única. Ele nos explica que a base hoje do cristão em ter sucesso na divulgação do Evangelho é através do Espírito Santo. E ele questiona muito nesse livro, é que hoje nas igrejas as pessoas estão preocupadas com o outro lado, atrair pessoas, a exigir espetáculos, mas de uma forma que o Espírito Santo não está sendo bem-vindo. De uma forma que as pessoas estão indo de igreja em igreja, buscando algo que não estão encontrando. E o autor, Francis, fala que esse algo é o Espírito Santo que está faltando nas igrejas. Continuando nesse trecho, que eu acho muito interessante, é na introdução. Nem entro no livro para vocês lerem. Fala assim: se eu fosse Satanás e meu objetivo final fosse frustrar os propósitos de Deus e seu reino, uma de minhas principais estratégias seria levar os frequentadores de igrejas a ignorar o Espírito Santo. A intensidade como isso tem acontecido, e eu diria que se trata de um mal que se espalhou no corpo de Cristo, está diretamente relacionada à insatisfação que a maioria das pessoas sentem a respeito da igreja e dentro dela. Quando nós não estamos procurando algo que não seja o Espírito Santo dentro da igreja, pequenas coisas nos afastam dela. A imperfeição de alguém nos afasta do templo, mas quando estamos cheios do Espírito Santo, nós amamos independente. A gente permanece firme, a gente abraça o corpo, se unifica o corpo, porque o Espírito Santo é pleno nas nossas vidas. Ele continua assim: sentimos que está faltando alguma coisa muito importante. Essa sensação é tão forte que algumas pessoas se afastam completamente da igreja e da palavra de Deus. Então, Francis nos traz uma linguagem, o livro é de uma linguagem muito fácil, mas ela nos traz de um conceito muito grande, porque ele ainda especifica assim, que hoje as pessoas estão cheias de teologia,
mas está faltando a integridade teológica, e isso é muito sério, porque o que adianta eu conhecer a palavra se eu não a pratico? O que adianta eu pregar a palavra se eu não a pratico? Então ele confronta você a buscar do Espírito Santo essa prática de cotidiano. E para isso, ele frisa que para isso você tem que ter o seu momento a sós com ele, que é o que não está acontecendo, que na correria do dia a dia nos impede de nos calarmos e escutarmos a voz de Deus, ou até mesmo nos impede de falarmos e Deus nos escutarmos. Então ele fala que esse problema nessa geração de hoje tem essa negligência de hoje para com o Espírito Santo, tem feito com que Satanás vencesse em muitas coisas o reino de Deus. Então ele nos traz, nos busca e nos mostra. É muito interessante que ele nos mostra em vários pontos com chaves, versículos bíblicos, a importância que Jesus teve seu momento a sós com Deus. Em vários momentos do seu tempo na terra, ele tinha seu momento a sós com Deus. Saía para orar, conversar com Deus. Ele fala quando a pessoa está cheia do Espírito Santo. Ele ainda cita o exemplo de Pedro e João, que quando eles estavam cheios do Espírito Santo, eles falaram de uma forma que as pessoas tiveram convicção de que eles andaram com Jesus. Isso é tão bonito, né? Ele fala de várias coisas. E um ponto que eu quero ler com vocês do livro, que me impactou muito, que ele fala assim, que quando buscamos a transformação, eu quero ler essa parte para vocês, porque é muito linda. E não quero sair do livro, não quero ser algo que a Joelma fala, eu quero algo que o livro fala. Ele fala o seguinte: tendo essa transformação, quando buscamos, quando nos entregamos ao Espírito Santo, tendo essa transformação, há uma entrega ao poder do Espírito Santo, a fim de que sua vida faça para aqueles por quem Cristo morreu. Amados, esse Espírito, isso aqui eu quero que vocês frisam, eu quero encerrar com esse pensamento. Esse Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o mesmo Espírito que habita em você hoje. Espantoso, né? Um grande abraço. Quero que você quero que você reflita nesse momento. Deixa o Espírito Santo falar com você, te mostrando que o Espírito que o ressuscitou é o Espírito que habita em você. Basta você convidá-lo. Amém?